Olá, eu sou Antônio Sende, acompanhe a XM Channel. Alimentos vendidos na rua podem comprometer a saúde pública e agravar a insegurança alimentar no país. Escritores defendem a valorização e internacionalização da literatura moçambicana. Europa em alerta para possível época severa de gripe. Boa noite, bem-vindos à primeira edição da semana do XM News, referentes a 27 de outubro de 2025. Estamos a transmitir através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Iniciamos com as notas nacionais. Alimentos vendidos na rua em Moçambique representam risco para a saúde pública com doenças como cólera e febre tifoide, enquanto a insegurança alimentar é agravada por secas, inflação e preços instáveis. Os alimentos vendidos na rua representam riscos à saúde pública e à segurança alimentar, podendo causar doenças como cólera e febre tifoide. Apesar de serem fonte de renda, estão sujeitos a preços instáveis e má conservação. Especialistas recomendam fiscalização, educação alimentar e melhores condições de higiene. Municípios alertam para os riscos de consumir alimentos vendidos na rua. Elisa, moradora da cidade, afirma que a má conservação dos produtos é um dos principais fatores que colocam a saúde em risco. Especialistas defendem maior fiscalização e educação alimentar como solução. Pelo facto de terem passado mal, diarreias, eu acredito que a má conservação, o tempo de conservação também contribui na formação e criação de bactérias, uma vez que certos bolinhos ficam conservados por muito tempo nas tigelas tapadas, então aquele acúmulo de calor, transpiração e tudo mais nas formas de conservação. Alimentos que não têm muita transpiração, cobrir, por exemplo, os matoritores, nesse caso, podiam ter a atenção de tapar. Arão Marenguli defende que, para enfrentar a situação, os munícipes devem evitar comprar alimentos na rua. Ele apela para que priorizem levar marmita de casa, garantindo segurança alimentar e saúde. É complicado você comprar uma coisa que não sabe como é que foi produzida. É nesse sentido. Mesmo, vou dar um exemplo. As águas que nós compramos na rua, por exemplo. Nós sabemos onde é que apanharam aquelas garrafas. E qual foi a higiene que se fez para poder se colocar água ali para nós comprarmos. Então, acho que é nesse sentido. A minha forma de ver, posso não estar certo, mas por mim, forma de combater, não comprar algo na rua. Munícipes apelam para que os vendedores adotem cuidados desde a preparação até a conservação dos alimentos, garantindo maior segurança e higiene. Eu acho que elas podem ser prejudiciais a partir do momento em que elas não são deixados em locais seguros, locais perto das lixeiras, e as próprias vendedoras não terem a higienização das mãos ao servir, ao vender para os consumidores, se quiser responder. Mas eu acho que as pessoas, antes de se fazerem à rua, preparar essas refeições, elas devem ter uma base, digamos, o que elas podem fazer, o que não devem fazer para que não possa ser prejudicial aos outros. Especialista em saúde pública alerta que a venda de alimentos nas ruas representa um risco à saúde. Ele reforça que o objetivo não é privar famílias do sustento, mas sim encontrar soluções para este negócio, já que os alimentos ficam expostos a bactérias e, muitas vezes, são mal conservados. Em todas essas práticas, de todas as vezes faz-se suspensão
em relação à higiene desses alimentos e constata-se que tem havido fraca higiene ou higiene inadequada, tanto na preparação quanto na manipulação. Esta higiene cinge-se na falta de lavagem correta das mãos, a lavagem dos utensílios e pronto, até os próprios alimentos. Ao consumir alimentos vendidos na rua, especialistas em saúde pública recomendam que se avalie a higiene do local e do vendedor, aconselhando também a aderir produtos dos estabelecimentos limpos, com equipamentos protegidos e vendedores que optam por usar ferramentas como luvas e máscaras no processo da venda dos seus produtos. Mais de 7.400 casos de cancro da mama e do colo do útero são registrados anualmente em Moçambique. Enquanto isso, unidades sanitárias buscam ampliar rastreio e prevenção para reduzir o número de casos. Com mais de 7.400 casos anuais de cancro de mama e do colo do útero, Moçambique continua a enfrentar um grave problema de saúde pública que afeta milhares de mulheres em todo o país. Estima-se que 4.800 mulheres moram todos os anos vítimas dessas doenças, sendo o diagnóstico tardio e falta de acesso a tratamento eficaz as principais causas de morte. O cancro do colo do útero representa a maior parte dos casos, com 5.400 novos diagnósticos e cerca de 4.000 mortes por ano. Já o cancro da mama afeta aproximadamente 2.000 mulheres anualmente, das quais 800 não sobrevivem, segundo dados divulgados pelo Programa Nacional de Controlo do Cancro. Durante o mês de outubro, conhecido como o mês de Outubro Rosa, o programa realiza diversas atividades de sensibilização sobre o cancro da mama, com foco especial nas mulheres entre 30 e 60 anos, a faixa etária considerada de maior risco. Temos levado a cabo várias atividades de conscientização sobre este cancro, que visa abranger mulheres de todas as idades, mas com mais foco naquelas camadas onde o cancro é mais incidente e mais mortal, principalmente nas idades compreendidas entre os 30 a 60 anos de idade. Falando em torno do objetivo destas mesmas campanhas de sensibilização, a diretora do Programa Nacional do Cancro de Mama, Cesaltina Lorenzon, avançou que procuram alertar as mulheres, assim como os homens, quando e como fazer o autorrastreio e a importância do mesmo. O objetivo é cada vez levar esta mensagem sobre os fatores de risco do cancro da mama, levar sobre os sinais e sintomas precoces deste cancro, ensinar as mulheres, não só, mas também os homens, como fazer o autoexame da mama. Por sua vez, Lorenzon explica que as palestras e ações de sensibilização não se limitam apenas ao mês de outubro, pois as atividades são realizadas em todos os meses do ano e abrangem inclusive comunidades remotas, acrescentando que mais de 1.700 unidades sanitárias do país oferecem serviços de rastreio do cancro do colo do útero e da mama. O diretor da Blue Forest, Jorge Mafuca, reconhece os desafios da restauração e conservação de manguezais em Moçambique. O setor enfrenta lacunas legais, fraca coordenação intersetorial e limitações de financiamento.
Durante a sua intervenção, Jorge Mafuca destacou que, embora Moçambique possua uma das maiores extensões de manguezais da África Austral, grande parte dessas florestas encontram-se sob pressão devido à expansão urbana, à exploração insustentável de recursos e às mudanças climáticas. Segundo ele, a restauração desses ecossistemas não deve ser vista apenas como uma ação ambiental, mas também como uma oportunidade de desenvolvimento sustentável para as comunidades costeiras. Bom, os desafios são vários. Temos desafios de regulamentação, como se disse, o mercado de carbono em Moçambique ainda está a ser regulado. Foi-nos informado esta manhã que já existe uma estratégia de carbono e está em desenvolvimento o próprio regulamento. Estes são desafios de legislação, mas também temos desafios de interação intersectorial. Nós operamos em zonas sensíveis como Mangai, como sabemos, principalmente na província da Zambésia. Mineração é um grande assunto que está lá. Também é realizada na zona costeira, quando o assunto é áreas pesadas, trabalhamos praticamente em áreas sobrepostas. O responsável da Blue Forest sublinhou ainda que a criação de mecanismos de financiamento inovadores é essencial para garantir a continuidade dos projetos de conservação. Tem muito potencial nesta altura em que nós estamos a trabalhar, os primeiros 7 meses em que nós estivemos a trabalhar com as comunidades, estamos a falar de empregos à volta de 1.500 empregos sazonais, é verdade, porque estamos a falar de empregos relacionados com o plantio do Mangal, mas são empregos nonetheless, porque é melhor pelo menos ter uns meses de emprego do que não ter emprego em momento algum. Então, mas temos que voltar para... O encontro terminou com um compromisso conjunto de fortalecer a cooperação entre governo, setor privado e comunidades locais para ampliar os projetos de carbono azul em Moçambique. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, defende a urbanização planeada para garantir justiça social, coesão econômica e desenvolvimento urbano sustentável em Moçambique. A nova iniciativa visa criar condições para que terrenos urbanizados com acesso a infraestruturas básicas como água, energia, saneamento e vias de acesso estejam disponíveis de forma ordenada em todas as províncias do país. Segundo o ministro, esta medida procura responder ao rápido crescimento populacional e à expansão desordenada das cidades, um dos maiores desafios de habitação urbana em Moçambique. De acordo com o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, a urbanização planeada é essencial para garantir justiça social. E a urbanização planeada são pilares da justiça social, da inclusão econômica e da coesão nacional. Assegurar condições de urbanidade na promoção da habitação, o governo está a implementar a iniciativa Terra Infraestruturada. Já para o vice-presidente da Confederação de Associação Econômica de Moçambique, Honório Bouane, com esta iniciativa vai impulsionar o setor imobiliário do país. Queremos impulsionar toda a cadeia de valor da indústria imobiliária, desde os materiais de construção, engenharia, até aos transportes, serviços financeiros, seguros e tecnologias que tornam as nossas cidades mais inteligentes e resilientes. Por sua vez, António Grispo, secretário do Estado da Indústria e Comércio, avançou que todos devem ser parte integrante desta iniciativa. Parte ativa desta nossa casa, CASP, divulgando a todos os níveis para tirarmos os proveitos que esta plataforma proporciona, desde a troca de experiência com várias realidades do mundo, que participam bem como conhecimento e a captura de informações úteis para fazer negócio no país através de debates que vão acontecer e as temáticas selecionadas.
Ainda agora lideramos. Refira-se que esta iniciativa de terra infraestruturada é parte de uma estratégia mais ampla do governo para promover a urbanização planeada e sustentável em Moçambique, que vai abranger total de cerca de 5.000 talhões infraestruturados que foram disponibilizados em várias províncias do país, nomeadamente em Matutuine, Mocuba e Niassa. Escritores moçambicanos defendem a necessidade de valorizar o percurso literário nacional e promover as obras de autores moçambicanos além fronteiras nas comemorações dos 50 anos da literatura moçambicana. A conferência, que celebrou o meio século da literatura moçambicana, foi marcada por reflexões sobre a evolução e o crescimento das produções literárias no país. Durante o encontro, os participantes destacaram que a literatura moçambicana é considerada jovem pela constante emergência de novos autores e pela diversidade temática que tem caracterizado as obras recentes. É uma literatura jovem, não tem 50, tem cerca de 150, não é? Se formos ao século XIX, se recuarmos às fundações. Todavia, é jovem porque está a crescer cada vez mais. Alguns escritores levantaram a necessidade de se olhar com profundidade para o percurso que a literatura moçambicana vem traçando, defendendo que o país não deve se estagnar no que já foi feito, mas continuar a inovar e valorizar as novas vozes. É preciso olhar com coragem para este passado, para esses percursos, para essas práticas e dizer assim, o que é que nós podemos fazer para o futuro, porque nenhum país, nem Portugal é uma ilha, nem Moçambique é uma ilha, e ninguém vai sobreviver assim nos próximos tempos. Portanto, é preciso, este encontro é um encontro de reflexão, de balanço, se quisermos dizer, mas sobretudo um encontro que visa lançar um sonho para o futuro, né? A Associação dos Autores apelou à implementação de ações concretas para promover a literatura moçambicana além fronteiras, reforçando a importância da internacionalização das obras e do reconhecimento dos autores moçambicanos no cenário literário mundial. Isso é um problema da CPLP, que a CPLP, quando foi criada, devia ter resolvido, mas infelizmente o livro não circula entre os países de língua portuguesa, que é um problema sensível, assim como não circula a academia. O Programa Global para a Segurança Alimentar e Agricultura lançou um novo fundo de 200 milhões de dólares para apoiar o acesso ao crédito e aos insumos agrícolas em 5 países africanos, com o objetivo de fortalecer pequenos agricultores e empresas agroalimentares. O Programa Global para a Agricultura e Segurança Alimentar anunciou a criação do mecanismo de partilha de riscos para insumos agrícolas administrado pelo banco e implementado pela Seguradora Africana de Desenvolvimento do Comércio e Investimento. O fundo, que contará com 10 milhões de dólares em capital para a redução de riscos e 4 milhões em subvenções para assistência técnica, pretende catalisar até 200 milhões de dólares em empréstimos privados para pequenas e médias empresas agrícolas na Etiópia, Uganda, Tanzânia, Malawi e Zâmbia. A iniciativa integra a nova janela de financiamento do setor privado do GAFSP, lançada em 2024, que combina convenções e créditos concessionais para estimular o investimento agrícola sustentável. O mecanismo oferecerá garantias e instrumentos de partilha de risco para incentivar os bancos locais a financiarem fornecedores de sementes, fertilizantes e equipamentos agrícolas, ampliando o acesso à tecnologia que fortalecem a resiliência climática. Espera-se que o projeto beneficie mais de 1,5 milhões de pequenos agricultores e 500 corporativas e comerciantes agrícolas, promovendo maior produtividade e segurança alimentar em países frágeis e de baixo rendimento. A seguir, vamos conferir a previsão de tempo para as próximas 24 horas e a tabela cambial.
Vamos dar uma curta pausa. Mantenha-se desse lado e voltamos com mais atualidade. Até já. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extra Mãe. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Não estudaram o homem africano nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extra Mind. Impactus Serviço Celular. Conheça o Impactus website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo da Impactus Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso, 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactus é maninga nice. Prepara-te para uma nova jornada onde poderás mostrar o seu talento e desenvolver a sua habilidade. E é claro, enquanto te divertes. Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado. Ouro no pescoço, com bubu nas costas. Camisa do time é o pique que ela gosta. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Vana Close, Avito e Mini Jamila. Na Mzamba conta como se estira a XXM, cá YouTube como Facebook. Biana não tá conta com chuva. Estamos de volta ao segundo bloco do XXM News. Estamos a transmitir através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Vamos às notícias internacionais, concretamente Paris, França, onde o Museu do Louvre transferiu parte da sua coleção de joias para os cofres subterrâneos do Banco de França, após um roubo que deixou o público indignado e levantou questões sobre a segurança da instituição. O Museu do Louvre, em Paris, transferiu secretamente parte da sua coleção de joias para os cofres subterrâneos do Banco da França, por motivos de segurança após um roubo ocorrido na semana passada. O assalto, realizado em plena luz do dia, envolveu vários ladrões que usaram um elevador de cestos para aceder à Galeria Apollo, onde estavam expostas as joias da coroa. Em apenas 6 a 7 minutos, os criminosos forçaram janelas, partiram vitrinas e fugiram em veículos de 2 rodas. As joias roubadas estão avaliadas em cerca de 88 milhões de euros, sem contar o seu valor histórico. Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo preliminar comercial durante a cimeira da ASEAN e esperam finalizar o entendimento no encontro entre Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul.
Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo preliminar comercial durante a cimeira da ASEAN na Malásia. O entendimento deverá ser finalizado por Donald Trump e Xi Jinping numa reunião na Coreia do Sul. O pacto prevê o possível fim das tarifas impostas por Trump e o adiamento das restrições chinesas às exportações de metais raros usados em tecnologias avançadas. A União Europeia lançou o Plano Resource para diminuir a dependência das terras raras chinesas, essenciais para os setores automóvel, de defesa e tecnológico. A União Europeia lançou o Plano Resource para reduzir a dependência das terras raras chinesas, essenciais para os setores de automóvel, de defesa e tecnologia verde. A decisão surge após a China endurecer as restrições de exportação desses minerais. Ursula von der Leyen afirmou que a UE irá procurar alternativas e reforçar parcerias internacionais para garantir o fornecimento. Especialistas em saúde pública alertam para uma época de gripe potencialmente grave na Europa devido às baixas taxas de vacinação e ao aumento de casos observado em outros países. Especialistas alertam para uma época de gripe potencialmente severa na Europa devido às baixas taxas de vacinação e aos sinais de aumento de casos observados em países como Japão e Austrália. O ECDC registrou um crescimento gradual de casos respiratórios e os cientistas destacam que os padrões sazonais da gripe mudaram após a pandemia da Covid-19. Com este alerta de gripe na Europa, damos o ponto final ao XXM News. Obrigada por ter se mantido desse lado na nossa companhia. Amanhã voltamos à mesma hora, esperamos por si através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Continuação de uma excelente noite. Até amanhã, na mesma hora.